Quantas vezes por dia tu vestes essa capa da perfeição para conseguires ter o amor das pessoas que amas? Quantas vezes tu acreditas que precisas de controlar tudo para conseguir de facto receber esse amor por parte das pessoas que verdadeiramente amas? É sobre isso que eu hoje te vou falar neste vídeo. E se ainda não me conheces, eu sou a Olivia Moura e aqui nós vamos falar sobre mentalidade e maturidade emocional. E antes de entrar mesmo sobre aquele que é o tema, eu quero muito perguntar-te se hoje tu consideras que és uma mulher segura, se tu acreditas que és uma mulher que internamente, aconteça o que acontecer no teu dia, tu consegues dar conta da situação. Se a tua resposta for não, e com muita honestidade, tu sentires que não, então este vídeo é para ti. Porque eu aqui vou-te explicar que, no fundo, ser segura não é sobre ter todas as respostas, não é sobre controlar tudo à tua volta. Porque a vida é um verdadeiro leque aleatório, ou não, de experiências que tu vais vivenciando ao longo do teu dia, ao longo dos meses, onde tu vais aprender a alcançar degrau após degrau do teu crescimento como pessoa, como mulher, como esposa, como namorada, como irmã, enfim, tantos papéis que hoje tu desempenhas no teu dia-a-dia, na tua vida em geral. E o que eu te quero aqui trazer é que, mais do que tu procurares controlar tudo, porque eu sei que é uma necessidade que os seres humanos têm, existe quem tenha mais, existe quem tenha menos, mas no fundo, esta necessidade de tu quereres controlar tudo é o teu medo. É o medo de tu falhares. Porque acreditas que se existir uma situação fora do teu controle, tu não vais conseguir dar conta. Tu vais errar, tu vais falhar e inclusive tu vais perder o amor das pessoas que amas. Tu vais perder a admiração das pessoas que tu amas. Mas no fundo, esse medo, ele não está aqui para te travar, para te bloquear. Ele está aqui para te despertar, para te ensinar algo. E aquilo que ele quer ensinar é que quando tu fores uma mulher mais segura, com mais maturidade emocional, tu vais entender que a gente não pode controlar a vida, não pode controlar o que nos vai acontecendo, mas podes controlar a forma como tu vais olhar para aquilo que te acontece. Porque tudo aquilo que te acontece não é só simplesmente um acontecimento isolado, tem um significado por trás, o significado que tu lhe vais atribuir. Então, no fundo, quem tenta ser perfeita está a deixar de ser ela. Quem tenta ser perfeita está a deixar de admitir que falha, que tem medo, que tem vulnerabilidades, que tem insegurança. E enquanto tu não admitires e seres muito honesta contigo e dizes, sim, eu tenho medo, sim, eu sinto-me insegura nesta situação, tu vais continuar a viver neste piloto automático emocional. Porque tu estás a viver situações que tu evitas admitir, que tu chutas para canto, mas que no fundo existem dentro de ti. Já foram despertas, já nasceram e vão continuar aí dentro até que tu penses, ok, eu tenho que aceitar que de facto eu tenho medo de falhar, que eu quero controlar tudo porque eu tenho medo de errar, que eu quero ser perfeita porque eu tenho medo de não ser amada. E no fundo isto tem muito a ver com a tua autoestima. Porque quando tu sabes qual é o teu valor, quando tu sabes que o teu amor próprio ninguém te vai conseguir tirar, que a estima que tu tens por ti ninguém te vai conseguir tirar e que aconteça o que acontecer, tu vais encontrar uma forma de dar conta da situação da melhor forma, com o conhecimento que tu tens naquele momento, com aquilo que tu consegues fazer o teu melhor naquele momento, nesse momento tu te vais sentir verdadeiramente leve. Porque tu vais entender que tu não podes controlar os outros, tu não podes controlar o que te acontece à tua volta, mas tu podes olhar de uma forma diferente e aprender a agir de forma diferente, de acordo com aquilo que te acontece. E existe um princípio fundamental para criar melhores relacionamentos, relacionamentos sólidos que eu chamo, é que tu não consegues mudar ninguém, a não ser tu. Tu não consegues controlar ninguém, a não ser dominar aquilo que tu sentes. E porquê que eu digo domínio? Controlar é no sentido de tu
primeiro, vês as emoções como um ato isolado, e não é um ato isolado. É um resultado dos teus pensamentos, de vivências tuas, de interpretações que tu fazes sobre aquele acontecimento. Aquilo que tu ouviste daquela pessoa, aquele comentário, aquela crítica. Dominar é tu saberes que elas existem, que tu aceitas aquilo que tu sentes, que tu aceitas que tens medo, que tu aceitas que te sentes insegura, mas tu vais aprender a lidar com aquilo que tu sentes, de forma que ela não te domine, a emoção, que o medo não te domine, porque a partir do momento em que tu dominas o medo, ele não te vai impedir de agir. Quando o medo domina-te, é nesse momento que tu vais fugir, que tu vais evitar, porque o medo dá-te 3 grandes caminhos: evitar, bloquear e agir. E de ti depende qual destas 3 saídas tu vais escolher. O medo é uma emoção, é um sinal, é uma mensagem, mas aquilo que tu fazes com o medo é uma decisão tua. Tu és refém das tuas emoções, tu és dominada pelas tuas emoções, porque ainda ninguém te ensinou como treinares a tua maturidade emocional. E foi a pensar nisso, e porque eu também precisei de conhecimento para dominar as minhas emoções, que eu criei um protocolo muito prático e muito simples. Eu vou-te deixar o link aqui abaixo, porque acredito que quando tu aprendes a dominar as tuas emoções, quando tu aprendes a desligar-te dessa capa da perfeição, tu vais começar a ser verdadeiramente a pessoa que tu és. Sem mas, sem ses, sem condições, apenas quem tu és. E melhorar esta tua eu. E foi a pensar também nisso que eu criei uma aula completa sobre como é que tu podes parar de vestir essa capa da perfeição e aprender a gostar de ti, a aceitar-te e a valorizar-te como tu és no meu protocolo. E quem já entrou no meu protocolo já teve acesso a essa aula e já começou a ser uma mulher mais segura, mais leve, que se valoriza mais. E se tu queres fazer parte dessas mulheres mais seguras, mais leves, que se valorizam, então o teu lugar é no meu protocolo. Vou deixar-te o link aqui abaixo para garantires a tua vaga e vemo-nos no próximo vídeo, onde eu te vou falar sobre um tema que vocês muitas vezes me pedem para falar.